gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Aí dando sequência em tudo que nós estamos falando. Você que está chegando agora nesse canal, seja muito bem-vindo. Vocês que já estão aí acostumados com a nossa aula, já se acomode, já pega aí sua pipoca, você que quer assistir mais tranquilo. A história de hoje não é tão longa, tá? Mas é uma história muito importante, então prestem atenção. Bom, para vocês que estão chegando agora, nós estamos vendo todo o Antigo Testamento em sua ordem cronológica. E hoje nós vamos falar do livro de Ruth. Sim, o livro de Ruth vai ser realmente a história de Ruth. Esse livro narra a história de Ruth, e só que antes dela aparecer na história tem toda uma história por trás. Bom, Noemi era casada e ela teve dois filhos homens, tá? Lembra daquela história de Israel solto, Israel preso, Israel solto, Israel preso? Bom, agora eles estavam soltos, tá? Porém, houve uma grande fome em Israel. E eu pergunto pra vocês, por que essas coisas aconteciam com esse povo? Porque esse povo, eles acreditavam, desacreditavam, acreditavam, desacreditavam. Quando eles confiavam em Deus, Deus fazia maravilhas, sinais, acontecia na vida deles, como nós já vimos. Quando eles deixavam de acreditar, ou eles eram cativos, ou como está passando agora, eles estavam passando por uma grande fome, por uma grande seca. E ali então Noemi sai com seu esposo e seus dois filhos e vão viajar. Eles vão para outros lugares procurando comida. Ok? E aí eles se instalam ali numa outra cidade e seus filhos, eles se casam com mulheres, cada um casa com uma chamada Ruth, um filho casa com uma mulher chamada Ruth e outro filho casa com uma outra mulher chamada Orfa. Sim, esse era o nome dela, era Ruth e Orfa, então aí era as noras de Noemi, ok? Então aí ficou uma família grande e bonita, porém num determinado tempo dessa história, o marido de Noemi morre e ela fica viúva. E um pouco depois, os seus filhos também morrem, deixando assim Ruth e Orfa viúvas também. Então elas ficaram ali 3 mulheres viúvas. E não era como é hoje, uma mulher sozinha se vira, dá conta. Não é assim que funcionava naquela época. Uma mulher sozinha, ela passava fome, ela passava necessidades, ela não tinha quem socorria ela, tá? Uma mulher, quando ela ficava viúva, ela tinha sido abandonada. E aí então elas estavam as 3 viúvas, as 3 abandonadas. E neste momento Noemi olha para suas noras e fala assim, ó, eu vou voltar para minha terra. Eu vou voltar para a terra dos meus pais, onde eu nasci, e vocês fiquem aqui. Vão procurar a casa de seus pais, casem novamente, tá? Na Bíblia não tá escrito isso assim, com essas palavras, mas estou só traduzindo para vocês. E aí então naquele momento, Orfa pega e se despede de Noemi e volta para a casa de seus pais. Porém, Ruth tinha conhecido Deus. Mesmo ela estando longe da sua terra, ela não deixou de acreditar em Deus. Ela confiava em Deus e aquela fé de Noemi passou para Ruth. E Ruth sabia, Ruth conhecia o Deus daquele povo. E aí Ruth olha para sua sogra e fala, não, eu vou com você. E aí tem um versículo muito bonito na Bíblia que fala que Ruth olha para sua sogra e faz assim, onde você for eu vou, onde você for dormir eu vou dormir, onde você for morar eu vou morar, e o teu Deus é o meu Deus. Ela confia, ela declara e ela passa a acreditar naquilo, ela passa a confiar em Deus. E ela diz que o Deus ali de Noemi é o Deus dela. Isso é uma coisa muito forte, porque mesmo sabendo que ela podia passar necessidades, ela decidiu confiar no Deus de Noemi. E aí então essas duas partem e voltam então ali pro povo de Israel, elas voltam para junto do povo. E aí neste momento elas estão passando por dificuldades, porque como eu disse para vocês, elas eram 2 viúvas, tá? E aí o que acontece? Como ela já era muito idosa, Noemi, Ruth pega e vai pegar os restos que caem dos caminhões. Imagina caminhões levando cargas tipo milho, trigo, com um monte dessas coisas em cima, e aí o que ia caindo do caminhão, ela ia pegando ali, para que a sogra e ela não morressem de fome. E enquanto ela estava fazendo isso, o dono daquele lugar, o dono daquela plantação,
bateu os olhos nela, viu o que ela estava fazendo e perguntou para ela o que ela estava fazendo. E ali naquele momento ela conta que ela está ali por sua sogra, Noemi, e para que ela não morressem de fome, conta o que aconteceu. E esse homem chamava Boaz, o nome dele era Boaz, ok? E aí então ela vai para casa, no outro dia ela volta e eles começam a conversar, até que Boaz se apaixona por Ruth. E ele descobre que o passado de Noemi tinha ali algumas terras envolvidas. Enquanto eles estavam ali junto com o povo, eles eram donos de terras, eles tinham propriedades. E aí então Boaz, ele faz de tudo para que elas pudessem ter de volta essas terras. Antes disso acontecer, enquanto ali Ruth estava pegando as coisas que caíam do caminhão, ele falou para os seus empregados: deixe cair mais, deixe cair para que ela possa pegar, que ela não morra de fome. E aí então as duas são honradas. O que eu quero que vocês entendam com essa história? É uma história um pouco complicada e não é uma história assim que aconteceu um grande milagre, não é uma história que nós vemos assim, nossa, que nem nós vimos o mar abrir e nós vimos cair chuva de pão, de maná e do céu, não tem nada disso. Só que nós vimos Deus se manifestar na vida de Ruth e de Noemi. De que forma? Ruth, por acreditar em Deus, ela voltou junto com sua sogra. E por causa disso, por causa dela, ela que foi lá pegar as coisas que caíam do caminhão. Por causa dela, elas conseguiram tudo de volta. Na Bíblia fala que Boaz lutou para devolver as terras para ela. E no final, Boaz se casa com Ruth. Então ali, Ruth, ela passa de uma mulher viúva, abandonada, uma mulher que passa fome, a dona de terras. E não só dona, ela também casou-se com o dono de plantações. Então assim, Deus se fez presente na vida dessas mulheres. Por quê? Porque elas honraram o nome de Deus. Ali quando Ruth olha para sua sogra e faz assim: o seu Deus é o meu Deus, ela declarou que o nosso Deus era o Deus dela. E é isso que eu quero que vocês entendam. Quando você declara que você tem um Deus, quando você não tem vergonha de falar quem é o seu Deus, quando você fala para qualquer pessoa: sim, eu sou crente, sim, eu acredito em Deus, sim, eu creio, eu vou na igreja, mesmo que agora não está podendo, mas antes você ia, sim, eu vou, sim, eu faço, quando precisa eu danço lá na frente. Isso move o coração de Deus. E foi o que aconteceu com Ruth. Quando Ruth declarou que ela era assim, que ela confiava em Deus, que ela acreditava em Deus, Deus se moveu na vida delas. Elas passaram então de mulheres viúvas, abandonadas, para donas, para fazendeiras, vamos por assim, para donas de terras, ok? Então entenda, quando Deus está na nossa vida e quando nós declaramos, quando nós confiamos em Deus, o coração de Deus se move ao nosso favor. Deus, lá do seu trono, ele se move ao nosso favor, ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa história. Nós estamos aí passando pelos livros da Bíblia, passamos agora por Ruth. Vamos ver o que nós vamos ter na semana que vem, ok? Bom, que Deus abençoe vocês, um ótimo aí final de domingo, que geralmente aí vocês estão me assistindo no final da tarde. Que essa semana seja abençoada e leve para essa semana de vocês, que vocês possam acreditar, que vocês possam confiar e declarar quem é o seu Deus, assim como Ruth fez, para que Deus se mova ao seu favor, ok? Que Deus abençoe vocês e até semana que vem.